E nós voltamos aqui ao estúdio do MPE na TV, hoje conversando com o promotor de justiça Paulo César dos Passos, que vem falar para a gente sobre as mudanças do Código de Processo Penal brasileiro. Doutor, a gente vem conversando um pouquinho aí a respeito dessa nova mudança, da preocupação da população. O senhor acha que a população tem mesmo que se preocupar, doutor, com essas mudanças todas? Valéria, o que, assim, nos deixa, por vezes, preocupado é que a legislação brasileira, especialmente a legislação penal, que toca muito fundo a população, ela é alterada sem que haja uma discussão mais profunda com a própria população. A impressão que dá é que isso caiu no nosso colo e nós temos que aceitar. É exatamente isso? Na realidade, desde 2001, um grupo de juristas preparou diversos projetos de lei que alteram o Código de Processo Penal. Desde lá até agora, 2011, uma década foi transcorrida. E nessa uma década, o que nós percebemos é que todo esse arcabouço legal, todo esse projeto de lei, toda essa legislação não foi discutida. E vem para a população e para nós mesmos, operadores do direito, de uma forma muito forte, muito veemente, e uma forma que nos obriga à aplicação, porque estamos limitados pela lei, somos fiéis observadores da lei. É função nossa obedecer à lei e torná-la aplicável. No entanto, nós vemos que a própria legislação nos causa espanto, porque amarra o Ministério Público, amarra, por vezes, a autoridade policial e causa essa sensação de impotência. Mas, Valéria, a lei também tem aspectos positivos. Já ia te perguntar se tem algum tem. nesse caso. Nós não podemos, ainda que possamos discordar de aspectos importantes da lei, não podemos deixar de reconhecer aspectos positivos. Por exemplo, unificação de banco de dados de criminosos, de mandados de prisão, que o Brasil não tem. Nós estamos unificando mandados de prisão no Conselho Nacional de Justiça, é uma questão importante. Há uma iniciativa agora da Magistratura de São Paulo para a criação de bancos dessas medidas alternativas, para que possamos, e está na lei, saber qual indivíduo está cumprindo que medida alternativa, qual indivíduo que está cumprindo, por exemplo, prisão domiciliar, ou que não pode sair, uma criação de bancos de dados de medidas alternativas. Uma questão da fiança, atualizou a fiança a valores. Qual a importância dessa fiança, doutor? A fiança é uma questão importante porque obriga o indivíduo, pagando o valor fixado na fiança, obriga o indivíduo ao cumprimento de algumas condições. A fiança, antes dessa lei, estava relegada a um segundo plano. Ela foi reavivada por essa lei. Só que há um aspecto também importante, que já existia no Código anterior e que continua existindo agora. Ainda que a fiança seja fixada, se o indivíduo não tiver condições de pagar a fiança, ele é colocado em liberdade. O artigo 350 do Código de Processo Penal estabelece que se o indivíduo não tem condições de arcar com a fiança, ele não pode ser mantido no cárcere pelo simples fato de não ter condições de arcar com o valor fixado na fiança. E nós sabemos, e aí é o aspecto prático, que a grande parte daqueles que cometem crime são pessoas que não têm condições financeiras, econômico-financeiras, de arcar com valores de fiança. Doutor, prisão em flagrante, obrigatoriamente prisão? Na realidade, cadeia? A prisão em flagrante, em razão dessa nova lei, dá agora ao juiz a capacidade de analisar imediatamente se aquela prisão em flagrante deve ser convertida, ou seja, transformada em prisão preventiva, ou se o indivíduo deve ser colocado em liberdade. Vamos esclarecer aqueles que estão nos assistindo. Um indivíduo preso em flagrante é levado à delegacia, o delegado lavra o auto de prisão em flagrante. Se o crime pelo qual o indivíduo foi preso for apenado até 4 anos de reclusão, o próprio delegado arbitra fiança para aquele indivíduo.
Se ele não tiver condições de pagar a fiança, o delegado deverá colocá-lo, então, em liberdade. Passa para o juiz. O juiz vai analisar se é caso de manter a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, ou se é caso de substituir aquela prisão por alguma outra medida alternativa, fiança, recolhimento em domicílio, proibição de sair à noite, suspensão de direitos, monitoramento eletrônico, enfim, qualquer uma das medidas previstas pelo Código de Processo Penal. Doutor, quem vê do lado de cá, as pessoas leigas como eu, por exemplo, que olha uma lei como essa e que fica tão indignada quando se vê assim, eu fico imaginando que isso para um país desenvolvido e que tem uma democracia muito mais antiga que a nossa, talvez até poderia ser leis interessantes, mas não para o Brasil ainda, né? Nós somos muito jovens ainda, né? Eu estava vendo uma entrevista de um renomado advogado de São Paulo, em que ele dizia, olha, o Estado tem que se aparelhar, se a lei não funcionar, é um problema do Estado. Eu não tenho que concordar com ele que o Estado tem que se aparelhar. Evidente que tem que se aparelhar. Agora, se a lei não funcionar, o problema não é do Estado. O problema é de todos nós. O problema é da sociedade. Porque eu sempre digo, a lei é abstrata, mas nós, homens e mulheres de bem, somos tocados dia a dia pela criminalidade. E isso não é abstrato, isso é concreto. Quem sofrer com as consequências dessa lei, não vai querer saber se a culpa é do Estado ou de quem quer que seja, porque ele, indivíduo, que está sofrendo as consequências do sistema que nós temos hoje. O senhor, como promotor de justiça, uma pessoa que atua no Ministério Público, qual é a sua visão? A minha visão é de que muitas vezes a lei, com boa intenção, evidentemente com boa intenção, uma lei extremamente interessante, ela entra em vigor no Brasil sem que o Estado esteja preparado. Ela entra em vigor sem que tenha havido uma discussão com a sociedade. E depois de uma situação posta, e por vezes parece que o legislador não se atentou para os inúmeros problemas da legislação que ele mesmo, o legislador, aprovou, depois da situação posta, nós temos que correr atrás para tentar resolver os problemas. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos, até para as pessoas tentarem aí se posicionar diante de uma situação tão difícil que eu acho que o Brasil vive hoje na questão judiciária. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos aí também a sua atenção e voltamos na semana que vem para falar mais a respeito do Ministério Público e suas ações. Tchau!